Muito bem, mais um dia que o Senhor nos permite nos encontrarmos para ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Isto porque quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos a Deus, nós falamos com Ele. Obrigado por acessar o nosso canal no YouTube. Se possível, recomende-o a outros, inclusive seus parentes, amigos, vizinhos. Nossa meditação de hoje terá como tema exigências para entrar no reino. Alicerçado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19, para esse momento usaremos a Bíblia na nova versão transformadora. Verso 18, são palavras de Jesus. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Verso 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O significado desse versículo tem sido objeto de inúmeras discussões ao longo dos séculos. Alguns dizem que as chaves representam a autoridade para aplicar as leis, disciplinar e administrar a Igreja de Cristo. Enquanto outros afirmam que a autoridade é para pronunciar o perdão dos pecados. Uma outra corrente defende a ideia de que as chaves representam a oportunidade dada à igreja, às pessoas, aos membros da igreja, para conduzir as pessoas ao reino dos céus por meio da pregação da mensagem da salvação que se encontra na palavra de Deus. Particularmente eu fico mais com essa corrente. Entendo que a decisão de abrir ou fechar o reino dos céus está em cada cristão individualmente. Abro as portas do reino quando testemunho da minha fé em Cristo. Fecho as portas do reino quando não testemunho diante daqueles que me cercam daquilo que eu creio, daquilo que um dia eu aceitei. Para ser cristão como fulano, eu fico como estou. Ao longo da vida, já ouvi essa frase uma carrada de vezes. Quando ajo assim, estou fechando as portas do reino ao meu semelhante. Uma coisa é certa, as portas do reino estão escancaradas a todos aqueles que nele creiam no Senhor Jesus e queiram entrar obedecendo a sua palavra. Nosso Senhor Jesus, dessa vez, está com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Aproveitando a ocasião, faz-lhes uma pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Qual seria a sua resposta?
talvez você dissesse um homem muito bom, um grande mestre, um filósofo, um milagreiro, um profeta. Pedro toma a frente de todo o grupo, de todos os discípulos e responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu me digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, recrutou Jesus. Baseado na resposta de Pedro, Jesus, então, vai dizer que ele não funda a igreja sobre Pedro, mas ele funda a igreja sobre a resposta de Pedro. Jesus jamais fundaria sua igreja, organizaria sua igreja sobre um homem que dias depois iria lhe negar 3 vezes. Amigos, não foi uma vez só não, 3 vezes. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus aqui está há cerca de 6 meses de sua crucificação. Até então, nem as multidões e nem os discípulos haviam entendido muito bem, não entenderam os ensinos de Jesus. Por isso ele explicou mais uma vez e aplica a maior parte do seu tempo ao preparo daqueles que dariam prosseguimento à sua obra, à sua missão. Falou mais a respeito de sua pessoa do que a respeito do reino. Como na Galileia não seria possível dedicar-se exclusivamente aos 12, tantas eram as agitações, as interrupções. Jesus então retira-se com eles para as regiões montanhosas de Cesareia de Filipe, uma região tranquila, calma, ali a leste do Monte Hermon, nas proximidades oriental da nascente do Rio Jordão, um ambiente muito próprio para isso. Calma, paz ali. Jesus veio estabelecer no mundo o reino dos céus. Entretanto, era necessário corrigir a ideia de um reino material e carnal, que era a ideia corrente entre as pessoas daquela ocasião. Acreditem se quiserem, nem mesmo os discípulos, após 2 anos e meio de convívio com o Messias, haviam entendido a natureza espiritual, religiosa e moral desse reino. É importante observarmos que Jesus estava em oração antes de fazer aos discípulos a pergunta que era apenas para a questão que seria fundamental para eles. Ao perguntar-lhes Jesus, ele bem sabia que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus não se importava com a opinião dos outros a seu respeito. Muito menos buscava os aplausos do homem, das multidões. Não, ele não se interessava por isso. As opiniões, conquanto variassem, identificavam-no com os grandes profetas de Israel, o que não era pouca coisa, é bom que se diga. Mesmo assim, estavam muito aquém da realidade. Em Jesus estão em sua perfeição máxima
as mais nobres qualidades dos grandes homens de Deus através dos séculos. Todas estas coisas, porém, são apenas sombras quando vistas à luz do Filho do Homem. A opinião pública não tinha valor também para os discípulos. Aqueles discípulos, eles conheciam Jesus. A opinião do mundo não tem valor também para os cristãos odiernos. Na pergunta dirigida aos discípulos é que estava o interesse de Jesus. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16:15. A resposta dada por Pedro revelava a opinião de todo o colegiado apostólico, todo o grupo. É o reconhecimento da natureza humana e divina de Jesus. Embora Pedro não compreendesse aquele momento, tudo o que está nesta declaração significava que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele proclamou a verdade sobre a qual ousava o reino de Deus em Cristo. Seria fundamento sobre o qual Jesus edificara a sua igreja. Contra ela não prevaleceria as forças do mal. A palavra ligar e desligar, no verso 19, descreviam a autoridade dos rabis naquele tempo. Ligar significava permitir ou aprovar. Desligar queria dizer proibir, condenar ou declarar ilícito. Esse é o significado. Como bom judeu, é nesse sentido que Jesus usa as palavras que diz a Pedro. Através da história, as forças do mal, aparentemente invencíveis, têm se lançado contra a igreja de Cristo. Pasmem, até mesmo dentro dela existe esse tipo de gente. Todas têm tido seu ocaso. A igreja permanece porque é sustentada por Cristo. Ela foi edificada sobre a mais estupenda declaração de Pedro, que foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não temamos pela igreja de Cristo. Ela está firmada sobre a rocha. Nem mesmo um dos maiores, o maior tsunami poderá batê-la, porque ela é invencível. Jesus está com a igreja. Jesus fundou a igreja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque, humanamente falando, não existe ambiente melhor, instituição melhor, entidade maior, melhor que a Igreja de Cristo. Ela não foi fundada por um homem, ela não foi fundada por uma instituição, ela foi fundada por Jesus. Por isso, ela tem resistido os percalços do mundo até hoje. E continuará nosso Deus resistindo, preparando-se para o dia quando o Senhor vai voltar e vai levar toda a tua igreja, todos os salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Nós louvamos por isso em nome de Jesus. Amém.